Gente, essa questão da gripe, Alder, ela me preocupa particularmente, né, porque eu sei como funciona esse sistema. Há quanto tempo você está já na atividade? Nós estamos mexendo com a avicultura faz 11 anos, Helder. Nós começamos com 24 mil aves, era o que nós entregávamos na época para a Copagril, certo? E hoje nós entregamos basicamente para lar, né? A Copagril, a lar meio que comprou, tal, né? Não, ainda existe uma participação da Copagril, mas nós entregamos hoje para lar cerca de 190 mil aves. 190 mil aves a cada quanto tempo que eu... 45 dias. Cada 45 dias. Isso, isso. E qual que é a tua preocupação? Eu já sei que teve problema ali no ano passado com mosca, parece que sanou esse problema, e agora com essa gripe aviária. Qual que é a tua preocupação do momento? Helder, vamos por partes então para que o público entenda. A questão das moscas é assim, nós temos uma, uma característica na nossa região, né, que é bastante aviário e é bastante suinocultura também, tem bastante chiqueirões. E a parte da suinocultura, principalmente, ela produz muita mosca. Faz parte aí da atividade. Principalmente depois que se começaram a construir as granjas, né, os chiqueirões com grelha. Aumentou muito essa questão da produção e da proliferação de moscas. O meu caso específico, Helder, que você citou, é que nós tínhamos um problema gravíssimo, né, com moscas, mesmo não produzindo lá na minha propriedade. Nós temos um vizinho que tem cerca lá de 5 mil suínos e ele produz automaticamente, normal, bastante mosca. Após muita conversa, tal, nós chegamos numa solução para o problema, que é a aplicação regular de veneno, né, o veneno que eles aplicam é o colosso, ele não faz mal para os animais, pode aplicar sem medo, né? E a instalação de armadilhas, armadilhas ecológicas, certo? Que na propriedade, tanto ele na propriedade dele quanto eu na minha propriedade, né? Para pegar justamente aquelas moscas que fogem, que saíram lá das instalações antes de passar o veneno. Isso aí controlou, Helder. Controlou de forma assim total. Não é que tinha pouca mosca, não tinha. Acabaram-se as moscas. Ou seja, tem como fazer. Basta que o produtor de suíno, né, ele faça o manejo correto. E o manejo correto, claro, além da limpeza do asseio, que é natural, você tem que ter lá, até para você ter aquela biosseguridade, né? É a questão de aplicação de veneno. Enfim, tu vai ter que controlar o vetor. A questão do controle desse vetor aí, que é a mosca. A mosca é a mosca varejeira, né? Principalmente a varejeira. Cria as duas, Helder, mas a varejeira é a que mais incomoda. E o que você buscou como assim alternativa de solução, tanto com a vizinhança como com as autoridades? Com a vizinhança, Helder, após, como eu disse, muita conversa, né? Nós chegamos no ponto deles aplicarem o veneno e colocarem essas iscas ecológicas. Enquanto isso foi feito, nós não tivemos mais problema com mosca. Veja que a mosca, principalmente a varejeira, não é só o problema do incômodo, do desconforto, né? Ela transmite doença. A mosca varejeira ela transmite mais de 300 doenças para o ser humano. E na avicultura, certo? Essa mosca ela vai pousar lá no dejeto do suíno, por exemplo, enfim, ou em qualquer outro lugar, né? Que ela pouse antes de chegar na propriedade. E depois ela vai acabar entrando, ela vai ter acesso lá à água, ela vai ter acesso à cama do aviário, porque entra, não tem como você impedir a entrada da mosca lá. E ela vai contaminar esse aviário, seja com salmonela, com uma série de outras doenças. E aí, Helder, aí que mora o perigo, entende? Como ela vai ter acesso e não tem como restringir isso, tá? Não tem o que fazer. Ela vai ter acesso a alguma coisa que vá para dentro do aviário ou até ao próprio aviário, até a própria ave, certo? Hoje, tivemos acesso a um estudo feito no Japão que mostra comprovadamente, cientificamente, que a mosca varejeira transmite a gripe aviária. Ela não pega a gripe, né? A mosca não vai espirrar, mas ela pousa, né, lá no dejeto lá, do suíno, que também pega a gripe aviária. Me parece que ele não é muito prejudicado, né? O que prejudica mesmo é a ave. Mas ele pega a gripe, certo? E a mosca, ela vai ter as patinhas contaminadas. E quando ela for lá na outra propriedade, ela vai acabar entrando em silo, ela vai acabar pousando no escritório do aviário, ou a pessoa que cuida vai pisar em cima daquilo, vai levar para dentro, certo? Ela vai ter acesso à fonte de água e assim por diante. Isso quer dizer o que, Helder? Resumindo, se nós não controlarmos, aí é importante falar isso também, as autoridades já têm conhecimento disso. A DAPAR, certo? O SEAB,
a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura tem conhecimento disso porque eu levei essa informação. Então, tem. Por da parte, se não me engano, eu não oficializei, mas eu vou mandar isso para eles também. Certo? É um estudo sério, não é uma publicação, não é fake news, não é exagero, não é sensacionalismo. Se a gripe aviária chegar para o nosso lado aqui, com esse tanto de mosca que a gente tem, não é só Santa Helena, né, gente? Né? Não é só a Subsede, não é São Clemente, é São Roque também, é Missal, é Itaipulândia. Está todo mundo tendo problema com a mosca varejeira por causa da suinocultura, certo? E não estou culpando o suinocultor, pelo amor de Deus, né? Só estou dizendo que o manejo correto vai ter que ser aplicado, senão a gente vai ter um problema econômico seríssimo. E depois que acontecer isso aí, se vier a gripe aviária para cá, e vai vir, gente, é uma pandemia, igual a do Covid, certo? Tá longe, de repente tá todo mundo no meio, vai acabar vindo para cá. Se nós não tivermos esse cuidado com a mosca, vai contaminar a região inteira e depois eu quero ver o que vai acontecer, o que vai ter de agricultor indo para a corda aí, porque não vai conseguir pagar os financiamentos. Então nós temos que olhar para isso, temos que ter cuidado. As cooperativas, certo? Me parece que a LAR tem um cuidado especial com isso. Estamos tendo problema com a Copagril. A Copagril acho que não faz a cobrança correta. Veja, é acho, né? Vejo que eles fazem vistoria, que eles vão atrás. Você já conversou com o pessoal da Copagril? Muitas vezes, muitas vezes. Eles falam que eles fazem a parte deles. Eles estão dando insumo e o agricultor tem que sanar o problema. Você notou aqui, o pessoal de casa deve ter notado, né? Que eu passei 2 vezes pela frente da câmera, eu tive que ir ali fora um pouquinho, né? E voltei, mas não dê bola, né? Eu não vou tentar não fazer mais isso. O Helder tá tossindo aqui, é isso que aconteceu. Deu uma tossinha aí. Eu acho que é gripe aviária. Eu tava pensando nisso. Acho que parece, desligou o ar? Você Sim. desligou? Acho que é o calor que me deu aqui. Vamos lá. Vamos ligar de novo esse ar aí. Eu não sei se você falou ou não a respeito justamente da posição de cada um dentro de um sistema de integração, tanto de suíno como de aves. Obviamente você tem de aves, eu acho que seja parecido. Tudo bem parecido. Tudo que você precisa, por exemplo, para fazer crescer o frango, ou crescer o suíno, nesse caso, é a empresa integradora, seja particular ou seja cooperativa, ela lhe fornece. Você entra com o espaço e com o seu trabalho. E dentro de todos esses insumos está também a questão do veneno, digamos assim, para acabar com essas moscas? Helder, não só o veneno, tá? Essas integradoras, elas são responsáveis pela sanidade, certo? Ela tem responsabilidade se o produtor jogar, por exemplo, os dejetos na sanga, certo? Num rio, num açude, ela tem responsabilidade também nisso, porque ela tem um técnico que vai rotineiramente na propriedade e ele deveria enxergar isso e fiscalizar também. Pelo menos eu acho que é mais ou menos por aí. E essa parte do acho é a questão dos dejetos, tá, gente? A parte da sanidade do lote, que seria fornecer o veneno, fornecer a instrução para o produtor, para ele saber o que fazer, como aplicar, certo? Para não prejudicar o suíno, essas armadilhas ecológicas, quando for o caso, certo? Outros tipos de veneno, quando o veneno A ou B não funcionar, são sim de obrigação da integradora. E, Helder, a integradora fala que fornece, certo? Então ela joga para o produtor. Em contato com um produtor ou outro, assim que... Não é só o meu caso específico em subsérie, tem mais denúncias aí, eles falam que a integradora não fornece, né? Ou não fornece o suficiente, ou não fornece com qualidade. Então fica aquela coisa, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra e todo mundo em volta se prejudica. O problema tem que ser resolvido, porque agora não é só mais o desconforto, não é mais só a saúde do ser humano, que parece que quem mexe com isso não se preocupa, certo? É o bolso que vai doer e vai doer com força, Helder, porque se vier o problema para cá, vai contaminar todo mundo. A mosca, ela tem um percentual pequeno de participação nisso, certo? O percentual de contaminação dela, segundo esse estudo, e eu vou postar o estudo, ele é baixo. A possibilidade dela se contaminar não é tão grande. Mas no universo de milhões e milhões e milhões de moscas, essa possibilidade ela fica muito grande. Acaba aumentando bastante, né? Sim. Agora sim. Tem uma porta que eu deixei meio aberta e ela está batendo com o vento. Eu vou ter que levantar daqui e ir lá de novo. Eu vou passar na frente da câmera do Edu de novo. Aqui. Opa, ó, aqui, ó. Agora tá certo. Agora tá faltando o assessor aí, viu? Para assuntos aleatórios. Assessor de assuntos aleatórios. Bom, voltando aqui, só para concluir essa nossa conversa, até o momento, como eu disse antes, não há registro de casos suspeitos ou confirmados no Paraná. Menos mal. O governo do Paraná impõe protocolos rígidos de controle
E dentro desse protocolo, acredito que tem essa preocupação que se levanta agora em função da possibilidade da gripe aviária, que nasceu lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, chegar aqui na nossa região e daí prejudicar de uma vez por todas os produtores que, acredito, já vão ser um tanto prejudicados por causa da suspensão das importações. O preço do frango vai acabar caindo, talvez até para o produtor, não sei como é que funciona direito esse mercado, mas para o consumidor, com certeza vai cair. Uma desgraça de um, de repente é benefício de outro. O Estado mantém sistema de vigilância, lembrando que a doença não pega ao comer frango ou ovos, né? Uma notícia técnica da ADAPAR diz que também reforça que essa influenza aviária, que é a gripe aviária, não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, sendo segura a ingestão destes alimentos provenientes de estabelecimentos inspecionados. Tem que lembrar outra coisa, Edu. O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil. E a nossa região contribui com isso de uma forma muito grande em termos percentuais, dado que Santa Helena é o quarto município entre 399 no VBP, que é o valor bruto da produção, o PIB do agronegócio. E a avicultura entra com um percentual muito grande nesse PIB também de Santa Helena. Por isso tem que ter uma rede de proteção. E o cuidado deve partir do produtor, do seu vizinho, da prefeitura, através da saúde pública, da Secretaria de Agricultura, do governo, através da ADAPAR e de outros segmentos, e do governo federal, Itaipu Nacional, que diz respeito à sanidade também da região. Para uma água boa para o lago não pode ir contaminada de uma ou de outra coisa, né? Então é todo um complexo que envolve. Eu acredito que não tem escapatória, tem que deixar a coisa funcionando bem, senão o bicho vai pegar. Helder, tem que ser assim, certo? E, assim, importante dizer para vocês, né, que às vezes as pessoas pensam, não, mas isso não é comigo, né? Se você tem um vizinho lá que tem suinicultura, por exemplo, e tem uma produção de mosca muito grande, vão lá, falem com ele, tentem instruir esse vizinho para que ele tome um pouco mais de cuidado, para que aplique os venenos, certo? Você que é produtor de aves, cuidado redobrado com a sanidade, com a biosseguridade, certo? Não trazer visita lá para dentro, não se traz já hoje, né? Mas enfim, não deixar pessoas de fora tá tendo acesso lá ao aviário, caminhão, carro, tal, sempre passar pelo arco-lúvio, sempre fazer a desinfecção, que isso aí ajuda muito. Quanto ao restante, essa questão que eu falei das moscas, da transmissão, da possível transmissão por mosca, possível não, né? Está comprovado que transmite, certo? Onde é que está o pepino? Uma ave contaminada, por exemplo, né? Ela está lá, aconteceu agora em Montenegro, não precisa ser ela que teve contato lá com aquele aviário, Helder. Pode ser que ela tenha cagado em algum lugar, uma mosca varejeira pousou lá, se contaminou, certo? Pegou lá o vírus nas patinhas, enfim, e levou para dentro desse aviário. Esse é o risco que nós corremos, por isso que nós temos que reduzir esse risco. E isso aí vai impactar se acontecer diretamente na avicultura e na suinocultura, porque o porco também pega, certo? Eu acho que ele não é tão prejudicado, mas como ele vai transmitir, gente, pegou um foco de gripe aviário, é 10 quilômetros de raio, certo? Isso dá, eu não sei certo, eu acho que dá um município inteiro. Então, olha quanto aviário, quanta suinocultura aí que vai ter que, de repente, eliminar, parar, dar um tempo. E daí como é que faz? Nós temos que tomar cuidado com isso e é hora das autoridades fazerem o que tem que fazer, certo? E, Helder, poder municipal e o legislativo também. Aliás, o legislativo, eu fiquei sabendo que já estão mexendo alguma coisa com isso. Talvez vai se criar uma lei para que a vigilância sanitária tenha um pouco mais de força, um pouco mais de poder para atuar aí, certo? Porque o problema vai ser deles também. Não é mais hora de pensar assim, não, o fulano lá, ele tá errado, ele produz muita mosca, mas ele foi meu eleitor. Nós temos que pensar em todo mundo. Isso aí quebra o município. Tem que resolver. Aliás, essa história de agradar todo mundo atravancou já Santa Helena em vários aspectos ao longo de tanto tempo. O risco, só para fechar agora de verdade, o risco de infecções, fazer um resumo, pelo vírus da gripe aviária também, para o ser humano é baixo, mas não é impossível, né? Por isso também a questão do ser humano, né? O ser humano tem que se cuidar. Aves infectadas, vivas ou mortas, vale destacar que o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humano, mas mesmo assim já teve em outros países e tem que ter cuidado, Edu. Lembrando de novo, comendo frango não pega gripe. O Ministério da Agricultura identificou o foco lá em Montenegro, foi o primeiro, né, numa granja comercial
de suínos, aliás, de aves, lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, perto da região metropolitana de Porto Alegre. Restrição de compra por país parceiro pode fazer o preço cair, mas por um período curto. Isso eu estou falando para os consumidores. Maiores produtores de frango do Brasil em toneladas, com dados científicos aqui coletados, de fonte segura, né? O Paraná, 4.572.289. Isso é tonelada? Em toneladas, 4.572.989. Só para você ter uma ideia, o segundo colocado, 1.533.000. Olha a distância, né, Helder? Veja só onde está o Paraná, Edu. Né? Goiás também vem bem abaixo de Santa Catarina. Santa Catarina, 1.533, 1 milhão de toneladas, 533. Goiás, 1.133. Rio Grande do Sul, 1.049.000. E São Paulo, né? Você pensa que São Paulo é só prédio? São Paulo tem uma agricultura forte. 1.025.410 toneladas de aves. Então, tudo isso. Veja o complexo, o Paraná, veja a representatividade do Paraná. China, União Europeia e Argentina suspenderam a compra de frango, lembrando mais uma vez, né? Por causa do surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Nossa região está no risco, porque primeiro temos a maior concentração, repito, de aviários do Brasil, acredito, e um fator que não deveria existir pode colaborar para que isso aconteça, como falou o Edu agora há pouco, que é causas assim, vamos dizer, terceiras dentro desse processo, coisas que, num tempo em que estamos vivendo de tanta busca por sanidade, não deveria uma propriedade perto de outra ser prejudicada com a infestação, seja de moscas, seja de ratos, ou seja do que for. Helder, cada um tem que cuidar, né, do seu manejo para que isso não aconteça. Só para a gente fechar, como você disse, né? Tem bastante gente que, de repente, vai falar, olha, é difícil controlar a mosca, a gente não consegue. Helder, nós tivemos a experiência com o meu vizinho, certo? De que isso funciona. Tem que fazer o manejo correto. A mosca desaparece. E é melhor para o suíno também, certo? Temos que pensar também no bem-estar animal. O suíno, sem aquela infestação de moscas, ele vai concentrar a energia dele em ganhar peso. Senão ele tem que ficar batendo mosca. Tem que ver como é que um porco fica quando tem um monte de mosca. Ele fica que nem a gente, ele também não quer aquilo. Entende? Então, tem que sim se fazer esse controle. E é simples, não é difícil, certo? Você vai gastar lá 1 hora, 2 vezes por semana para passar esse veneno, depende do tamanho da granja, claro, né? E essas armadilhas ecológicas que eu falei, elas são extremamente baratas. Se alguém quiser entrar em contato, eu mando o modelo, é só instalar.